Olá, queridos, tudo bem com vocês? Nosso bate-papo hoje é sobre confiança. Confiança. Sabe aquele momento em que você precisa confiar em Deus acima do seu próprio entendimento? Já aconteceu isso com vocês? Você estava numa circunstância, numa situação, numa decisão, e aí você teve que abdicar do seu próprio entendimento acerca daquilo para colocar a tua fé em ação? Às vezes você está procurando um trabalho e você vê que é o teu trabalho que você gostaria, é o trabalho dos teus sonhos, é aquilo que exatamente que você precisa, que cai como uma luva para a tua vida. Mas você olha e fala assim, com os meus, com meus currículo, meu currículo, com as minhas especializações ou com as minhas experiências, eu não vou conseguir, porque isso aqui é para uma pessoa que já está no outro nível. Mas aí você sente aquilo no teu coração assim, não confia em você não, tenha fé, vai lá. E aí você resolve dar esse passo de fé. Então, tem situações na nossa vida que é exatamente assim, não é? A gente vê uma situação e você fala assim, penso que é isso, mas farei assim porque eu tenho fé que Deus pode agir diferente. Eu tenho fé que Deus pode fazer algo até que eu não imagino. E aí você dá um passo de fé. Um passo de fé é o contrário de agir no nosso próprio entendimento. É isso que fala em Provérbios 3, no versículo 5, que a gente deve deixar de confiar no nosso próprio entendimento para confiar em Deus. E que nós devemos olhar no nosso caminho, no caminho da nossa vida, na nossa trajetória, Deus em todos os nossos passos, em todas as nossas decisões, em tudo que a gente vai fazer. Como que é isso? Eu penso assim, é como você acordar de manhã e falar assim, Deus, eu não sei o que vai acontecer no meu dia hoje, mas eu sei que o Senhor é o dono do presente, do passado e do futuro. O Senhor vê tudo, o Senhor sabe de tudo e o Senhor tem um controle de tudo. Então eu coloco nas tuas mãos. Eu coloco nas tuas mãos tudo que eu vou fazer, o que eu vou falar, o que eu vou ouvir. O que isso significa? Significa que você vai começar a olhar para o teu caminho, para o teu dia a dia, o mover de Deus, orquestrando, como eu gosto de falar, a sua vida. Então, quando você chega de manhã e lê a palavra de Deus, isso é uma coisa muito importante, é você entender o mandamento do Senhor, porque justamente lá em Provérbios 3, ele começa a falar da importância da gente buscar a palavra de Deus e obedecer os mandamentos de Deus. Então, quando você chega de manhã e você tem que conhecer para obedecer. Então vamos lá na palavra para ver o que Deus está me mandando para poder eu fazer. Porque como é que eu vou fazer o que eu não sei? Então eu tenho que conhecer a palavra. E aí de manhã você faz aquela leitura e aí você tem no teu coração o entendimento daquilo. E durante o dia, de repente, você recebe uma afronta e você na hora responderia até de um jeito ríspido ou sem paciência, e aí de repente você lê alguma coisa falando que você tem que agir com paciência, ter longanimidade. Vai que você lê os frutos do Espírito, né, que fala da paciência, longanimidade. Então você vai falar assim, não, eu não vou responder ao que eu penso que seria a altura, ou seja, falando no mesmo tom de voz, falando às vezes até de uma maneira agressiva, do jeito que você recebeu, você vai falar assim, eu aprendi hoje com a palavra de Deus que eu tenho que ser longânimo, que eu tenho que ter paciência. Então você responde ali com a cautela, com cuidado, ou até mesmo nem responde, até mesmo escolhe ficar calado e falar assim, Senhor, o Senhor é o justo juiz, é o Senhor que vai julgar, é o Senhor que conhece os corações, eu entrego nas tuas mãos, e resolve entregar nas mãos de Deus. O que você está fazendo ali? Você está obedecendo o mandamento do Senhor, porque Ele manda que a gente seja assim, e está colocando o Senhor no teu dia a dia, está colocando ele nas tuas decisões, e a palavra lá em Provérbios 3, 5 fala que se a gente fizer isso, ele vai endireitar as nossas veredas, vai consertar os nossos caminhos.
Deixa eu convido para ler depois, meditar. Eu acho que até já falei sobre essa passagem, mas pegando um outro ponto. E o que eu queria hoje é justamente trazer a ideia para mim e para você de que é importante entregar nas mãos do Senhor e não nos colocarmos em todo momento na confiança do que a gente entende. Ah, eu entendo que isso não vai dar certo, eu entendo que eu tenho que fazer assim, mas aí você pensa assim, não, eu tenho que ter o equilíbrio aqui nessa situação. Às vezes você não sabe nem como agir, então eu vou esperar no Senhor, vou falar com Ele, vou entregar isso nas mãos dEle, eu vou confiar que Ele vai me dar um entendimento e eu vou seguir aquilo que Ele colocar no meu coração e não o meu próprio entendimento. Às vezes a solução vem em esperar, às vezes a solução vem em fazer o que a gente tem que fazer e acalmar o nosso coração, porque muitas vezes a gente vai confiando no nosso próprio entendimento e batendo em tantas portas ali, 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 ali e não dá em nada. Quando você tem que parar, sossegar e falar assim: Senhor, me guia, me conduza, que eu não vá guiado pelo que eu entendo, mas pela fé que eu tenho em Ti, na confiança que o Senhor vai trazer para mim a posição certeira. E ainda nessa mesma passagem, Provérbios 3 vai terminar aqui dizendo que aquele que confia no Senhor, aquele que obedece os mandamentos do Senhor, ele dá um sono tranquilo e ele livra das armadilhas. E não adianta a gente ir no nosso entendimento, indo para todos os lados, para todas as direções. Depois a gente fica ainda mais confuso quando a gente tem só que falar assim: Pai, eu só quero a tua direção. Espera um pouco para ouvir a voz dele, a entender o que ele quer, como entender o que ele quer, aquilo que te traz paz, aquilo que te traz confiança, aquilo que fala no teu coração assim, ó, é por aí, te traz tranquilidade. O Espírito Santo coloca tranquilidade no teu coração. Toda vez que a gente está com aquele pensamento muito turbulento, com aquele monte de coisa na nossa cabeça, com um monte, então você para, desconfia que ali não está Deus, porque as coisas de Deus, elas são tranquilas e certeiras. As coisas de Deus são equilibradas. Então, que essa seja, né, uma palavra para essa semana, para essa nossa semana, uma semana de tranquilidade, uma semana de paz, mas acima de tudo, de bastante aprendizado da palavra do Senhor, de busca da presença dele, porque a gente só vai saber qual é a vontade dele se a gente estiver pertinho dele, não é verdade? Um grande abraço, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe toda a sua família, Deus abençoe a sua vida e tudo que você tem que fazer, que seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Um grande abraço.